Bem-vindo à coleção de mamíferos da UFPB. Meu nome é Pedro Cordeiro Estrela, sou professor aqui da Universidade Federal da Paraíba e curador da coleção de mamíferos. A coleção de mamíferos foi fundada em 1979 pelo professor Alfredo Ximenes. Logo depois, um aluno dele, o professor Alfredo Langut, assumiu a curadoria da coleção. O curador de uma coleção é a pessoa que é responsável pela conservação e pela manutenção do acervo. Então, ele é a pessoa que organiza taxonomicamente, ou seja, nas diferentes categorias biológicas, o material. Ele é a pessoa que se assegura que o material não vai ser degradado por insetos, fungos. Então, ele é responsável pelo controle ambiental do local, por verificar que não há infestação por pragas. Ele é responsável também pela organização informática da coleção, ou seja, pelo tombamento e o tombamento eletrônico dessa coleção, pela disponibilização dessa informação. A coleção é a quarta ou quinta maior coleção de mamíferos do Brasil. Ela possui atualmente em torno de 12 mil espécimes tombados. Ela é representativa de boa parte da fauna de mamíferos do Brasil, com uma ênfase muito importante nos mamíferos do Nordeste, principalmente da Mata Atlântica nordestina e da Caatinga, mas também com coleções importantes da região amazônica, do Cerrado, do Pantanal e alguns elementos do sul do Brasil. Ela serve de uma referência de biodiversidade. Então, essa referência ela armazena o que nós chamamos de espécimes, que são exemplares de animais retirados da natureza e que servem de comparação para outros pesquisadores que também estudam biodiversidade nos seus diversos níveis, seja nível de espécie, seja nível de comunidade ou de ecossistema. A gente tem um exemplo aqui que é esse primata, que é um guigó, o Calicebus coimbrae. Então, esse espécime daqui, oriundo de Sergipe, é o primeiro exemplar que foi utilizado para descrever essa espécie. Então, ele é chamado de holótipo. Ele serve de referência para todos os pesquisadores do mundo que querem saber ou delimitar a espécie Calicebus coimbrae e para os pesquisadores que querem compará-la com outras espécies. A coleção também tem como função servir como um banco de dados da biodiversidade e ela revela às vezes muitos tesouros. Um desses tesouros, por exemplo, é esse crânio aqui. Esse crânio é o holótipo de uma espécie de porco-espinho, o Coendobaturitensis. Esse crânio estava na coleção já presente até que dois pesquisadores, o Anderson Feijó e o Alfredo Langut, acharam que ela representava uma nova espécie. Então eles fizeram comparações desse crânio com outros crânios e descobriram que se tratava realmente de outra espécie, baseado unicamente nesse material que estava em coleção e comparando com o material de outras coleções de mamíferos. Atualmente a gente não tem nenhuma pele desse porco-espinho, mas aqui a gente tem outro porco-espinho do mesmo complexo de espécies. Então a coleção ela serve de referencial e ela guarda muitos tesouros nela. A coleção também é uma ferramenta de conhecimento do passado da biodiversidade que permite planejar o futuro. Os pesquisadores trazem material para a coleção a partir de projetos científicos. Então a gente tem boas coleções de alguns locais, por exemplo, da Paraíba, desde os anos 80, o que permite aos pesquisadores compararem qual era a fauna no passado e como é a fauna agora e tentar avaliar quais são os impactos que os seres humanos causam na biodiversidade, principalmente devido aos dois grandes fatores que impactam fortemente e reduzem a biodiversidade, que são a agricultura intensiva, no caso da Paraíba,
a cana-de-açúcar e a urbanização. O crescimento das áreas urbanas também impacta fortemente a biodiversidade. As principais dificuldades encontradas pelas coleções biológicas são principalmente de duas ordens, né? Da ordem física, ou seja, obter prédios adequados para a conservação dos animais. Esses prédios normalmente devem ser prédios que têm um planejamento para combate a incêndio, para escape, para contenção de umidade e de entrada de pragas. Então, normalmente não são prédios os prédios onde a gente guarda as coleções não são prédios que são planejados especificamente para esses fins. Então, essa é uma das principais dificuldades. A segunda dificuldade é encontrar recursos humanos especializados para poder auxiliar na parte de curadoria, que envolve desde a preparação dos animais, às vezes até na coleta dos animais, até o tombamento, identificação, registro e disponibilização desses animais. Um profissional que se destina a esse tipo de atividade, no mínimo universitário graduado e de preferência alguém com um doutorado que tenha um conhecimento profundo da biologia dos animais, sejam mamíferos, répteis, peixes ou invertebrados marinhos, por exemplo. A coleção também serve então para guardar novos achados. Então aqui a gente tem um achado que é dos mais interessantes que a gente teve nos últimos anos, que é uma espécime de jaguatirica, Leopardus pardalis. Então, esse é o terceiro maior felino das Américas, depois da onça pintada e da sussuarana, ou onça parda. Esse é o primeiro espécime em coleção que se tem de jaguatirica ao norte do Rio São Francisco. Ele foi encontrado atropelado pela Polícia Rodoviária Federal e foi trazido aqui para a coleção. Então a gente ficou muito surpreso inicialmente quando a gente encontrou esse animal e preparou esse animal e taxidermizou esse animal, onde ele se encontra atualmente. Aqui dá ainda para ver o local do impacto do carro, porque na coleção, no que a gente tinha aqui na coleção de mamíferos, nos últimos 40 anos, a gente tinha principalmente esse gato pintado, que é o gato do mato pequeno, que era chamado Leopardus tigrinus. Então a gente não tinha nenhum espécime, nenhum exemplar da jaguatirica, o que nos fez acreditar inicialmente que essa jaguatirica era oriunda de tráfico de animal, e posteriormente, tendo a dúvida, a gente colocou armadilhas fotográficas que disparam automaticamente nos diferentes fragmentos, nas diferentes matas que se encontram aqui na Paraíba, e a gente descobriu que tem provavelmente em torno de uma dezena de indivíduos dentro dessas matas, e a gente notou também uma diminuição muito grande do gato do mato pequeno, que é esse daqui, nessas matas. A coleção então serve para validar e testemunhar e testar hipóteses sobre a mudança de fauna que a gente encontra numa determinada região. Ela serve então desse referencial muito importante.